Vamos então, nossa analista Raquel Landim e eu, conversar com quem está lá em Washington. O economista Otaviano Canuto. Ele tem um currículo enorme, que inclui passagens pela diretoria executiva do FMI, do Banco Mundial, além da vice-presidência do BID. Otaviano Canuto, obrigado. Bom tê-lo de volta aqui no Jornal da CNN. Boa noite para você aí em Washington. Canuto, acho que nos últimos 20 anos a gente não via uma velocidade tão grande em tão pouco tempo das projeções de taxas de juros feitas pelos agentes da economia. Eles rapidamente passaram a pensar em juros muito mais altos num prazo de tempo muito curto. Os mercados, na sua avaliação aí de fora, Canuto, têm razão para esse nervosismo? Olha, um prazer não estar de volta por aqui, William e Raquel. O fato, William, é que a velocidade da recuperação surpreendeu e a recuperação se defrontou com uma inesperada dificuldade de resposta em termos de produtos. Porque, afinal, a gente tem que levar em conta o seguinte: o mundo atravessou e está atravessando ainda um período muito extraordinário em que a gente teve choques de oferta por conta das políticas sanitárias, por conta dos lockdowns, primeiro na China e depois no resto, e depois, ao mesmo tempo em que os programas bem generosos de transferência de recursos nas economias avançadas, elas mantiveram um nível de renda da população, em alguns casos até acima do normal, o que gerou primeiro, uma poupança e, segundo, uma utilização desses recursos extraordinários familiares para consumo. Com um detalhe importante, como foi bem observado na fala sobre a corrida perdida pelos automóveis em relação a eletrodomésticos, com uma mudança também na composição da demanda, quer dizer, aumenta a renda disponível para consumo, aumenta a demanda, e essa demanda ela muda para fora de serviços intensivos em contato pessoal, pelas razões óbvias, e aumenta brutalmente a demanda por eletrodomésticos, por bens domésticos, por automóveis, e isso se defronta com uma dificuldade de resposta de componentes básicos, não apenas dos semicondutores, mas também gerando um segundo choque, que é importante realçar, que é o choque de custos de energia. Os nossos choques energéticos no Brasil têm a ver com a crise hídrica, claro, mas no resto do mundo eles têm a ver com, por exemplo, estoques baixos de gás na Europa, na China e na Índia, mas principalmente na China, o contraponto entre, de um lado, a demanda maior por energia, mas as políticas que haviam, por conta da questão da mudança climática, restringido a oferta de carvão, né? O que mostra como a trajetória de descarbonização vai ser um processo complicado, vai envolver realmente desafios na área de energia, não é? Canuto. Tanto é que agora... Não, eu queria levar você a prosseguir nesse raciocínio de trazer a situação internacional para os nossos problemas domésticos, mas passando a palavra e a pergunta para a Raquel. Canuto, você descreveu diversos choques de oferta, o choque da energia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que a tese de que essa inflação é transitória está se tornando obsoleta. Você concorda com ele? Olha, depende do que nós chamamos transitória. Se até meados do ano que vem, se até a segunda metade do ano que vem for considerado transitório, esses choques que descrevi até aqui, eles terão se desvanecido até lá, né? Agora, tem um terceiro choque que é importante ter na conta aí, porque esse é mais difícil de tratar e que ninguém pode dizer que, nesse momento, conhece profundamente, que é o seguinte, que é o que no debate está se chamando a grande renúncia. Olha, em relação às projeções do que seria a aposentadoria, mais de 3 milhões de americanos decidiram sair do mercado de trabalho, decidiram se aposentar precocemente. Tá? Isso é o que explica, em grande medida, a escassez de mão de obra que está presente.
e que já começa a aparecer nos aumentos de salários naqueles segmentos onde a escassez de mão de obra é mais presente. Agora, se isso vai ser um choque, digamos assim, se esse período de choque será simplesmente transitório, ou se vai virar algo mais durável, vai depender em grande medida se ele dá lugar a algum tipo de dinâmica perversa de corrida entre salários e preços, como nós assistimos nos anos 70. Canuto, por último, para encerrar a nossa conversa, da sua perspectiva aí fora, de Washington olhando para cá, o que mais preocupa os investidores em relação ao Brasil? Nesse momento, incertezas quanto à evolução fiscal do país e a incerteza também quanto à imprevisibilidade do que vem de Brasília. Não é por acaso que, subjacente à nossa inflação alta de hoje, tem a ver o fato de que o real não recuperou uma boa parte do valor que perdeu durante o auge da pandemia, diferentemente de outros mercados emergentes. Historicamente, no passado, a gente teria tido, já que os preços de commodities, já que os termos de troca do Brasil melhoraram muito o ano passado para cá, a gente deveria ter tido, como no passado, um movimento inverso na taxa de câmbio. Nós não tivemos isso. Há quem aponte pelos fundamentos que o câmbio brasileiro, como o pessoal do Instituto de Finanças Internacionais, que o nosso câmbio devia estar algo em torno de 4,5, 4,6 reais o dólar. Mas o diabo é que não houve o reingresso de capital na magnitude suficiente para botar esse real nesse patamar. Isso tem a ver com o fato de que nós não recuperamos a confiança suficiente do lado de investidores externos para retornar o dinheiro como seria de se esperar diante das circunstâncias. Eu acho que a variável-chave aí é confiança, e agora nós vamos entrar num período em que, evidentemente, as incertezas associadas ao processo eleitoral, nas nossas circunstâncias, vão fazer com que os agentes externos se sintam menos propensos a assumir o risco.